Vamos agora falar na regra da cadeia para funções de x e de y, recordando primeiro o que significa essa regra quando temos funções de uma variável real apenas. Então, se tivermos uma função composta y composta com x de t, que corresponde a nós compormos uma função que depende de t com outra que depende de x, desta forma, então a derivada desta função y de x de t é representada por estes dois blocos. A derivada de y em ordem a t, que está indicada aqui, é o produto da derivada de y em ordem a x pela derivada de x em ordem a t. Portanto, isto configura a regra da cadeia para funções de uma variável. No caso de funções de duas variáveis, suponho que tens uma função z de x, y, deste tipo, e depois tens uma função x dependendo de t e y dependendo de t. Em termos de esquema podemos indicar assim, não é? Temos aqui a função z com as variáveis x e y, por sua vez x depende da variável t e y depende dessa mesma variável t. Ora, se nós, nas variáveis x e y da função z, substituirmos as expressões dependentes de t que exprimem estas duas, ficamos com a função z dependendo de t. E podemos escrever como é que a função z varia com t, que é isso que a derivada calcula. E essa derivada pode ser calculada desta forma. Derivamos z parcialmente em ordem a x, é o que está dito aqui, e depois multiplicamos pelo produto da derivada de x em ordem a t. Repara que isto é uma derivada total, portanto normal, digamos assim, o d é o d romano aqui, isto é uma derivada parcial. E depois somamos ao efeito via variável x, o efeito via variável y, que se exprime somando a derivada de z em ordem a y, multiplicada pela derivada de y em ordem a t. E este esquema é uma forma da regra da cadeia para funções de várias, neste caso de duas variáveis. Se as variáveis forem mais, é questão de nós acrescentarmos aqui mais termos correspondentes às variáveis que aqui houver a mais do que estas. Portanto, esta regra é facilmente generalizável para esses casos. Se agora supusermos que temos z dependente de x e de y, mas x e y dependentes não de uma variável, mas de duas, do v, nós podemos escrever como é que a função composta z varia quando varia u ou quando varia v. E nesse caso, por exemplo, se quisermos calcular a derivada parcial de z em ordem a u, estamos a supor que temos o v constante. Ela é o produto da derivada parcial de z em ordem a x pela derivada parcial de x em ordem a u, e depois junta-se-lhe a contribuição deste segundo ramo. Temos a derivada de z em ordem a y pela derivada de y em ordem a u. E isto é uma outra forma da regra da cadeia para funções de várias variáveis. Se quisermos calcular a mesma variação em ordem a v, a forma é esta. Recomendo que leias os nossos apontamentos e que vejas os exemplos que estão nos mesmos sobre o cálculo de derivadas parciais usando a regra da cadeia. Considera agora o problema de calcular máximos e mínimos, de otimizar, portanto, funções nas variáveis x e y. O gráfico de uma certa função sendo este, reconhecemos facilmente aqui que temos um ponto de máximo local e aqui outro, e temos um ponto de mínimo local aqui. Se observares, se nós fixarmos o valor de y, não é? Considera que esta é a direção do eixo dos y e esta a direção do eixo dos x e esta a dos z's. Se nós fixarmos o y, neste ponto de máximo, a reta tangente à superfície é uma reta horizontal
paralela ao plano xy. E isso corresponde a termos uma derivada parcial em ordem a x0. Da mesma forma, se fixarmos o x e variarmos y, portanto, se variarmos numa direção paralela à do eixo dos y, temos uma reta tangente no ponto de máximo e, portanto, isso significa que temos uma derivada parcial nula em ordem à variável y. Isto é, os pontos críticos da função, os pontos onde a função poderá eventualmente ter extremos, máximos ou mínimos, detectam-se calculando os pontos onde as variáveis são simultaneamente nulas ou onde não exista uma ou então ambas. Por exemplo, se tivermos esta função, que aqui está, e quisermos calcular os pontos críticos dela, calculamos a derivada parcial em ordem a x, podes facilmente ver que é 2x, e podes facilmente ver que ela se anula quando x é 0. E a derivada parcial em ordem a y, que é 2y, e podes facilmente ver também que ela se anula no ponto 0. Portanto, o ponto 0, 0 é um ponto crítico desta função. Se considerarmos agora as derivadas parciais da função que aqui está, raiz de x2 mais y2, o que vamos obter é o seguinte. A derivada parcial em ordem a x é esta, que aqui está. Nota que estamos a derivar x2 mais y2 elevado a 1 meio, portanto a derivada de uma raiz é dada pela derivada parcial da base, vezes 1 meio, vezes a base elevada ao expoente menos 1, que é esta. A derivada em ordem a x disto é 2x, 2x multiplicado por 1 meio dá x, e portanto x vezes x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a menos 1 meio dá esta. De uma maneira análoga se calcula a derivada parcial em ordem a y e dá esta aqui. E podes verificar que nem esta derivada nem esta existem no ponto 0, 0, pelo que o ponto 0, 0 é o ponto crítico da função z. Esse ponto crítico representa um ponto em que a função tem um mínimo, porque podes ver que o valor mínimo que esta expressão pode atingir é o valor 0, porque não é possível a expressão que aqui está ser menor do que 0. Portanto, o 0 é um ponto de mínimo, o ponto 0, 0 é um ponto de mínimo local e é um ponto onde as derivadas parciais, neste caso as duas, não existem. Portanto, para nós encontrarmos mínimos e máximos, para nós calcularmos extremos, temos que calcular os pontos críticos e isto corresponde a calcularmos os pontos onde as derivadas parciais são ambas nulas ou onde uma delas ou ambas não existem. Neste caso, não existem ambas no ponto 0, 0.